Olá, estamos começando mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. E com este encontro, chegamos ao último aspecto do fruto, o domínio próprio, também conhecido como autocontrole. De início, não tem nada a ver com força de vontade, determinação ou foco no objetivo. Tudo isso é muito interessante, mas diz respeito ao que podemos fazer. O domínio próprio que vem do Espírito Santo tem a ver com o fruto gerado devido ao habitar do Espírito Santo nos cristãos, ou seja, aqueles e aquelas que ouviram a mensagem da cruz e creram em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador. Nesta aula, com duas partes, começamos vendo os primeiros passos sobre o que é domínio próprio. Depois passaremos a um exemplo positivo e outros negativos de domínio próprio. Antes, porém, vamos à leitura do nosso texto base, Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A primeira parte da aula começa aqui. Domínio próprio. Primeiros passos. De modo geral, encontramos pessoas que são muito bem-sucedidas em alguma área na vida, mas em outras são um desastre verdadeiro. Fracassos. Isso tem levado muita gente a achar que nossas vidas estão divididas em compartimentos, como vida amorosa, vida profissional, vida intelectual, vida pública, vida particular e assim por diante. Parece ser uma boa explicação para nossos sucessos e fracassos, mas pode ser também um modo de esconder, de camuflar graves falhas de caráter. Imagine a situação em que certo líder é um grande administrador dos seus negócios, mas tem uma agenda dupla no casamento. Este exemplo já é suficiente para mostrar que a divisão da vida em setores não pode ser uma justificativa aceitável para quem age assim, e nem mesmo o modo certo de ver os nossos relacionamentos. Não somos pedaços com vida própria, agindo de modo independente. Não. Somos um todo, inteiros, vivendo e agindo de modo integral, e não como se estivéssemos quebrados em fragmentos. Porque se fosse assim, poderíamos dizer que uma parte de nós tem certas manias, outra parte alguns caprichos e segue por aí. Já pensou como seria nossa mente se a gente tivesse várias vontades diferentes dentro de nós e uma brigando com a outra? Então, essa explicação das divisões do nosso eu não funciona. E o grande motivo é que nós temos mesmo desejos trabalhando juntos e controlando, nos dando ordens e nos dirigindo para situações muito complicadas. Estes desejos fazem parte do mecanismo do pecado, que, se não for vencido, vai reinar em nossos corações, governando cada movimento nosso, só que não para o nosso bem-estar e satisfação, mas como um administrador, um gerente da destruição das nossas vidas. É o que nós vemos em Romanos capítulo 6, versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. Bom, é neste ponto que o domínio próprio como fruto do Espírito não só nos ajuda a enxergar o ser humano como uma coisa inteira, integral, mas também nos mostra como devemos ser em qualquer situação na vida e sem estar debaixo do poder opressor e violento dos nossos piores desejos. Mas há quem diga, desejos são tão ruins assim? O que é que simples desejos podem fazer para nos arruinar? Bom, vamos observar o relato que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. Ali nós vemos que, quando Eva se aproxima da árvore que havia sido proibida por Deus, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Você viu o fim deste versículo? Eva ficou
tão dominada pelo desejo de entendimento que estava disposta a trocar o Criador, que lhe daria o que quisesse, por aquela criatura proibida. O seu desejo foi destruidor, porque arrastou a humanidade para a morte, sendo que a principal morte é a do relacionamento com Deus. O que nos leva outra vez para o capítulo 6 de Romanos, agora no versículo 23, na primeira parte. O salário do pecado é a morte. O que faltou a Eva foi domínio próprio. Ela não reagiu ao seu desejo, levando em consideração a proibição feita por Deus de não comer do fruto daquela árvore. Em um mundo onde só há uma lei, esta foi quebrada em grande parte por causa de um desejo. A narrativa de Gênesis capítulo 3 nos diz que ela foi tentada pela serpente a fazer aquilo. Há quem diga que o desejo era do maligno e foi colocado no coração de Eva. Por outro lado, há quem defenda que o maligno mostrou a Eva como ser independente de Deus, e a partir daí ela desenvolveu o desejo em seu coração. Não importa a posição teológica, o certo é que Eva abrigou um desejo diante do fruto. Em outras palavras, o desejo que se formou a partir daquele fruto fez Eva acreditar que não precisaria se conter, se dominar, se controlar. E mais uma vez é necessário dizer neste curso que o fruto do Espírito não é resultado da nossa força de vontade, nosso esforço e nossa disciplina pessoal para que a gente se contenha diante dos desejos baixos. Porque se fosse tudo isso, o domínio próprio não seria fruto do Espírito, mas do nosso empenho, da nossa força e dedicação. Em resumo, do nosso desejo. Agora você viu o que acontece quando retiramos o fruto do Espírito? Fica apenas o desejo lutando contra outro desejo. Qual é a chance disso dar certo? Nenhuma. Então, não se trata de força de vontade nossa. Outro esclarecimento importante tem a ver com personalidade. Tem gente que é naturalmente controlada, não dorme demais, não come muito, não trabalha nem se diverte em excesso. Que mais? Não tem muito apego ao dinheiro, usa bem o tempo, enfim, não exagera em quase nada, nunca. Mas essa pessoa é assim porque tem essa inclinação natural para a moderação, não porque é habitada pelo Espírito Santo. É claro que é bom ser assim, mas poucos têm essa índole de nascença, este jeito natural de ser. Por isso, não é correto querer ou exigir que todos sejam deste modo. Sabe por quê? Porque as pessoas estariam apenas imitando alguém. E imitação pode ser reconhecimento, mas não é transformação. Agora, ter o Espírito Santo habitando em nós significa termos recursos para sermos verdadeiros e não simples imitações. Isto significa ter poder para a libertação da influência do pecado quando nos ataca com suas sugestões. Vamos voltar a Romanos, agora no capítulo 8, versículos 8 e 9, apenas a primeira parte do versículo 9. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Olha que passagem maravilhosa essa de Romanos 8. Ela nos garante que Deus se agrada, ou seja, tem satisfação dos que são habitados pelo Espírito. E o motivo é que ser habitado pelo Espírito faz com que alguém busque soluções para os seus problemas em Deus. Como já vimos, buscar soluções onde Deus não está presente é o mesmo que apelar para os recursos da carne. Sendo assim, o domínio próprio, como fruto do Espírito, é solução de Deus para os problemas ligados aos maus desejos. E agora, a segunda parte da aula. Maus exemplos e um modelo de domínio próprio.
Para esta aula, veremos alguns exemplos de falta e um exemplo de domínio próprio no Antigo Testamento. Para isso, o personagem escolhido foi José, cuja história é narrada dos capítulos 35 a 50 de Gênesis. Este José foi bisneto de Abraão e filho de Jacó. Vamos falar um pouco sobre ele. José era de um lar onde seu pai tinha mais de uma esposa e ele era o filho favorito do pai. E como não podia ser diferente, uma situação assim só poderia gerar grande ciúme entre seus irmãos por parte de pai, como nos diz o capítulo 37, do qual nos ocuparemos agora, de Gênesis. De acordo com o texto, se juntarmos a tudo isso algumas fofocas, como está ali no versículo 2, tratamento especial por parte do seu pai, versículo 3, e uma revolta enorme, causada pelo impacto das palavras de José sobre um sonho que ele teve, onde a família inteira se curvava diante dele, que está nos versículos 5 até 10, fica claro o ódio dos irmãos de José, a ponto de não conseguirem nem falar com ele. Versículos 4 e 8. Então, chega o dia em que o ciúme deles estava fora de controle, a ponto de chegarem até a brigar entre si, se iriam matar ou vender José como escravo. Versículos 19 a 27. E foi assim que o filho favorito se tornou escravo, traficado, vendido, e olha que ele não foi vendido pelo maior lance, mas por uma oportunidade que simplesmente passou por ali, na hora certa, e os seus irmãos aproveitaram. Aqui começa um ciclo, com o qual José se tornará bem íntimo. Veja, o ciclo é assim, ele no começo é favorecido, depois por causa desse favorecimento, ele passa por dificuldades. Depois ele é colocado em outras mãos. Tudo isso foi confirmado aqui, nessa primeira parte deste capítulo 37. Ele como filho, agora vejamos o mesmo esquema na sua nova condição. Como escravo, José ganhou destaque na casa de um certo Potifar, que era um alto funcionário do governo do faraó no Egito e, com o tempo, tornou-se o escravo preferido. Gênesis, capítulo 39 agora, versículos 2 até o 6. Então surge na história um personagem problemático, a esposa de Potifar. Por não controlar o seu interesse naquilo que não era dela, aquela mulher acendeu seu desejo por José. Versículos 6 e 7. Quando José se recusa, ela o acusa de assédio e José vai para a prisão. Versículos 11 a 20. Agora, o escravo favorecido torna-se o prisioneiro indiciado. Mais um outro ciclo começa. José se torna o prisioneiro favorito. Versículos de 21 a 23. Na prisão, ele conhece entre os presos os influentes padeiro e copeiro do faraó. Gênesis capítulo 40 agora, versículos de 1 a 4. E depois de dar esperança ao copeiro que foi perdoado pelo faraó, José implora para ser lembrado e ajudado devido às injustiças que ele tem sofrido. Versículos 14 e 15. O copeiro promete que levará seu caso ao faraó, mas se esquece. Versículo 23. Então, José passa de prisioneiro favorito a encarcerado esquecido. Mas Deus, é claro, não se esqueceu de José. Por meio de sonhos, Deus resgata José daquela situação e o coloca como vice-regente do Egito, abaixo apenas do faraó. Aqui nesse mesmo livro de Gênesis, você continua acompanhando, capítulo 41, versículos de 37 a 45. Podemos dizer que José, em suas repetidas subidas e quedas, mostra domínio próprio constante. Ele é o modelo. Todos esses outros citados são os maus exemplos. E quer saber por que José mostra esse domínio próprio?
Olha, não há um relato no texto que mostre alguma revanche por parte de José. Ainda que os detalhes não sejam fornecidos, não ouvimos falar de José, por exemplo, aproveitando-se de sua posição. Lembre-se, ele agora se tornou vice-regente do Egito inteiro, estava abaixo apenas do faraó, mas ele não se aproveita desta posição de poder contra o copeiro, que se esqueceu dele, o carcereiro, que não levou em consideração as suas reclamações, seus pedidos, nem Potifar, que não confiou nele, e a esposa do Potifar, que inventou tudo aquilo para que ele fosse para a cadeia. O que sabemos pelo texto é que os mais próximos dele, seus irmãos, aqueles que mais deveriam tê-lo amado e na verdade se comportaram foi com ódio máximo para com ele, são tratados com muita graça. Por favor, confira dos capítulos 42 até os 50. Este comportamento só pode vir de um profundo autocontrole. É claro que, durante anos em que José passou por essas provações, seria imaturo da nossa parte insinuar que ele não teve momentos de raiva, de amargura ou de vingança. Só que, apesar disso, não encontramos José agindo com base nesses fortes desejos. É isso. A primeira parte deste estudo termina aqui, porque até este ponto e a partir do exemplo de José, o que podemos entender de domínio próprio tem a ver com dominar, inibir, refrear e restringir certos desejos. Mas será que isso é tudo o que podemos dizer sobre o domínio próprio que vem do Espírito Santo? Além disso, o que fazer quando vier um desejo mau e enorme dentro de nós? Em outras palavras, como enfrentar uma tentação que parece ser maior do que nossa vontade de dizer não? É o que veremos na última lição deste curso. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, esta é a oportunidade para se inscrever ou deixar um like ou comentário. Isso faz com que esta plataforma indique estes conteúdos e outras pessoas também serão abençoadas pela mensagem da Palavra Santa. Então, fique com Deus, tudo de bom e até nosso próximo encontro.